Olá, pessoal. Essa só para lascar com a gadaiada. Enquanto nosso presidente é ovacionado, reverenciado e tratado como gigante, a extrema-direita aqui no Brasil entra em desespero. O gado fica louco, a inveja explode e o passado vergonhoso de Bolsonaro, que era tratado como um Zé Ninguém lá fora, volta à tona. Lula não é apenas um presidente. Ele é símbolo de respeito, liderança e protagonismo internacional. O homem que devolveu ao Brasil o lugar que sempre mereceu. E o mito? Tá vendo o que é um presidente de verdade? Não um bobo da corte como ele.
Hadirin dipersilakan duduk. Ladies and gentlemen, please take your seats. Senhoras e senhores, por favor, tomem os seus assentos. By the power vested in me, Pelos I poderes hereby a mim confer the dados, eu honorary aqui degree outorgo of Dr. o título de honoris causa de doutor em filosofia e em desenvolvimento internacional no Sul Global, a Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva. Dipersilakan Tuan Yang Terutama Luiz Inácio Lula da Silva menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah Pembangunan Antarabangsa dan Selatan Global. We invite His Excellency Luiz Inácio Convidamos Lula Sua da Excelência, Silva Presidente to receive the honorary degree Lula, of a Doctor receber of o título Philosophy honoris in causa em International doutor em Development of the Global South. Filosofia e Desenvolvimento Internacional do Sul Global. Ucapan balas dan syarahan oleh Tuan Yang Terutama Luiz Inácio Lula da Silva dipersilakan. Acceptance speech by His Excellency E agora, um Luiz discurso Inácio Lula da Silva. será proferido pela Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil. Majestade Tuanku Muiz, sultão do Estado Malaio, altezas, reitores e reitoras da Universidade, convidados, amigos brasileiros que me acompanham nessa visita, estudantes e professores da Malávia. É com muita honra que recebo o título de doutor honoris causa da Universidade Nacional da Malávia, com profunda emoção e sincera gratidão. A minha trajetória remete à história de superação de milhões de compatriotas. Este título é também um merecido reconhecimento ao povo brasileiro. É uma honra ser homenageado por uma instituição que representa o compromisso da Malávia com sua identidade nacional. Aqui foram forjadas lideranças engajadas com o progresso e com a transformação social deste país, como o primeiro-ministro Anwar Ibrahim e o primeiro astronauta malaio, Sheikh Muzaffar Shukor. A Universidade Nacional da Malávia é jovem, como a grande maioria das instituições de ensino superior no Brasil. Em nossos países, a educação superior foi historicamente pensada e reservada para as classes mais abastadas. Para elites, muitas vezes mais próximas das ex-metrópoles do que do seu próprio povo. A primeira universidade federal brasileira foi estabelecida em 1920, 420 anos depois da chegada dos portugueses. Tenho muito orgulho de ser o presidente que mais criou instituições de ensino técnico e superior, mesmo
sendo o único presidente da República a não ter diploma universitário, e que abriu as portas das universidades aos filhos das classes trabalhadoras. Hoje, o Brasil projeta um futuro em que o desenvolvimento não se limita ao crescimento da riqueza de poucos. Sabemos que um amanhã próspero só chega com justiça social, dignidade e oportunidade para todos. É com essa convicção que meu governo retirou o Brasil do mapa da fome e da FAO e que atingimos a menor taxa de desemprego já registrada na nossa história. A Malha também é prova de que a ação do Estado como indutor do desenvolvimento é fundamental para a superação da pobreza. Sua história também se assemelha com a brasileira em outros aspectos. Somos países do sul global, com passados coloniais e sociedades plurais. Partilhamos valores fundamentais, como a defesa do diálogo, da cooperação, do multilateralismo e da justiça social. Desempenhamos papel ativo no cenário internacional e somos fator de estabilidade em nossas regiões. A Laurea em Desenvolvimento Internacional e o Sul Global, que recebo hoje, confirma minha convicção de que o papel da política é enfrentar as desigualdades dentro dos países e entre os países. A política se constrói no dia a dia das salas e dos corredores das universidades. Nos momentos difíceis da história, professores e estudantes mantiveram viva a chama do pensamento livre, do valor da ciência e da defesa da igualdade. A ciência não se resigna diante da mazela de doenças socialmente determinadas ou de pandemias. As ideologias que pregam o racismo, o colonialismo e a misoginia não encontram respaldo no conhecimento científico. O pensamento crítico é incompatível com a miséria e com a guerra. A juventude está indignada com o fato de que 673 milhões de seres humanos ainda dormem com fome todos os dias. E as comunidades universitárias em todo o mundo têm elevado suas vozes contra a brutalidade do genocídio em Gaza e contra a inércia moral que impede até hoje que o Estado palestino seja criado. Quase sempre são os jovens que nos recordam que a paz é o valor mais precioso da humanidade. Ela não pode ser comprada com os 2 trilhões e 700 bilhões de dólares que o mundo gasta anualmente com armas. Somente a ação solidária das pessoas e das nações pode pavimentar um futuro de prosperidade compartilhada. O Brasil trabalha para fortalecer o diálogo e a cooperação entre os países do Sul Global. Somos a maioria da população mundial e compartilhamos do mesmo desejo de justiça e superação das desigualdades. Rejeitamos a lógica da guerra como continuidade da política. Tarifas não são mecanismo de coerção. Nações que não se dobram ao colonialismo e à dicotomia da Guerra Fria não se intimidarão diante de ameaças irresponsáveis. O espírito de Bandung segue vivo. O BRICS é ator fundamental na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico. A defesa de uma ordem baseada no diálogo, na diplomacia e na igualdade soberana das nações está no cerne
da proposta brasileira de reforma das Nações Unidas. Sem maior representatividade, o Conselho de Segurança seguirá inoperante e incapaz de responder aos desafios do nosso tempo. O recrudescimento do protecionismo e a paralisia da Organização Mundial do Comércio impõe uma situação de assimetria insustentável para o Sul global. É hora de interromper os mecanismos que sustentam há séculos o financiamento do mundo desenvolvido às custas das economias emergentes em desenvolvimento. É inaceitável que os países ricos tenham 9 vezes mais poder de voto no FMI do que o Sul global. A arquitetura financeira internacional deve direcionar recursos para o desenvolvimento sustentável dos que mais precisam. Não podemos vislumbrar um mundo diferente sem questionar um modelo neoliberal que aprofunda as desigualdades. 3 mil bilionários ganharam 6 trilhões e 500 bilhões de dólares desde 2015. Esta cifra supera o PIB nominal atual da ASEAN e do Brasil somados. Na busca por lucros ilimitados, muitos se esquecem de cuidar do planeta Terra. As mudanças climáticas podem levar até 132 milhões de pessoas a mais para a extrema pobreza até 2030. Uma década após o Acordo de Paris, faltam recursos para a transição justa e planejada. Sobretudo, falta tempo para corrigir rumos. Estamos a 20 dias da COP30, que será realizada no coração da Amazônia. Será a COP da verdade. Será o momento de superar a ganância extrativista e agir com base na ciência. Menos de 70 países apresentaram novas metas nacionalmente determinadas de redução de emissões de gases de efeito estufa, as suas NDCs. Dentre os maiores poluidores, apenas 14 países cumpriram com seu dever de casa. Os dados são alarmantes. Tudo indica que mesmo que as atuais NDCs sejam cumpridas, o planeta ultrapassará o limite de 1,5 graus do aumento de temperatura do planeta. Há poucos dias, pesquisadores apontaram que a mortalidade generalizada dos recifes de corais de águas quentes pode ser o primeiro ponto de não retorno ultrapassado pela humanidade. As florestas tropicais são um ponto de não retorno que devemos evitar a todo custo. Na Amazônia brasileira vivem 30 milhões de pessoas que têm direito a viver com dignidade. O Fundo Florestas Tropicais, para sempre, que lançaremos na COP30, irá remunerar os serviços ecossistêmicos prestados ao planeta. As universidades continuarão a desempenhar papel decisivo no enfrentamento à crise climática. Seus alertas sobre os riscos ambientais que ameaçam o planeta devem ser ouvidos com urgência. Magnífico senhor reitor, Sua Alteza o Sultão de Negueira e Samilian. Esta homenagem reafirma minha fé na educação como instrumento de emancipação e de igualdade. Recebo o título de doutor honoris causa da Universidade Nacional da Malásia, não como um ponto de chegada, mas como um estímulo a continuar lutando por um mundo mais justo, sustentável e solidário. Um mundo em que os países do Sul global têm voz. Malásia e Brasil podem ser a porta de entrada para promover maior conhecimento mútuo
entre a América do Sul e o Sudeste Asiático. Que o dia de hoje seja mais uma semente lançada para fortalecer os laços humanos entre a Malásia e o Brasil e para inspirar as novas gerações a sonhar, a questionar e a agir. Continuarei trabalhando para ampliar o intercâmbio acadêmico e científico entre nossas universidades. Espero que o português do Brasil possa ser ouvido nos corredores da Universidade Nacional da Malásia e que mais professores, pesquisadores e estudantes malásios possam vivenciar as instituições de ensino brasileiras. Eles serão embaixadores da amizade entre nossos povos e formarão um corredor de ideias e inovação. Agradeço a Vossa Alteza Real, aos professores e estudantes dessa instituição e ao povo da Malásia pela generosidade. Esse diploma não é do Lula, esse diploma é de 215 milhões de brasileiros. Muito obrigado. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque a informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.